Luiz já está aqui conosco. Luiz, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Realidades da Safra do Notícias Agrícolas. Bom dia, é um prazer participar e a gente sempre gosta de compartilhar as informações. É uma forma da sociedade também acompanhar a safra, né? E o arroz, que é um produto tão importante, a gente sabe que o Rio Grande do Sul tem uma fatia muito grande de mercado nacional hoje, né? Praticamente aí Rio Grande do Sul mais de 70 e Santa Catarina juntos mais de 70% aí de todo o arroz consumido no Brasil é produzido aqui no estado, né? Luiz, trabalhos de plantio encerrados aí no estado. Como é que foram as condições para o produtor gaúcho implementar essa safra 24-25? O desafio era muito grande porque a gente vinha de um processo de uma grande enchente que ocorreu principalmente lá no mês de maio, né? E nós tivemos algumas regiões do estado que foram, todo o estado foi atingido pela enchente, mas nós tivemos algumas regiões, e a gente pode citar como exemplo disso a região central do estado, aonde ela teve o maior prejuízo, porque é onde a colheita estava mais atrasada, lá em maio, e também a região foi muito danificada, toda a estrutura das lavouras. E essa região tem uma característica de ser pequenas propriedades. Ela concentra 13% mais ou menos da área do estado em área, mas ela tem 46, 47% do número de produtores total do estado estão na região central. Então, essa região foi muito impactada e teve consequências. E ainda durante o inverno, início da primavera, o estado não teve frequência de chuva, não teve intensidade de chuva tão grande, mas a frequência foi grande. E isso não permitiu que os produtores organizassem suas lavouras novamente, toda a parte estrutural durante esses períodos, e, consequentemente, a semeadura acabou se prolongando e alguma área ainda ficou sem ser realizada a semeadura. Mas, de forma geral, correu normal. O estado hoje, a Zona Sul e a fronteira oeste representam um percentual muito alto da área de arroz do estado, que na expectativa inicial, a intenção de semeadura era 948 mil, arredondando os números, né? 1.000 hectares de arroz. A gente, no levantamento preliminar de encerramento, que é o que a gente divulga, baseado na intenção de semeadura, a gente tem aproximadamente aí 927 mil hectares, quase 928 mil hectares semeados, porém esse número agora a gente está levantando ele pós-encerramento em todas as regionais e o dia 30 de janeiro o pessoal lança na plataforma que a gente usa os dados finais de semeadura e esses dados a gente divulga lá na abertura da colheita, numa coletiva de imprensa que todo ano é organizado na abertura da colheita, aí sim é o número final. Baseado na intenção de semeadura, nós encerramos a safra aí com 927 mil hectares. Só que esse dado está sendo revisado, trabalhado por todas as equipes de extensão, para que o dia 30 a gente tenha realmente o levantamento total das áreas. Mas, de uma forma geral, ocorreu normal, com alguns casos em algumas regiões com alguma dificuldade de manejo inicial. O mês de outubro e novembro também foi desafiador. Não foram volumes tão grandes de chuva, mas tinha uma intensidade quase que semanal e isso prejudica um pouco aqueles tratos culturais, mas a gente vê que a lavoura ela está bem vegetativamente. Agora a gente está entrando num período crítico, janeiro e fevereiro concentra grande parte da fase reprodutiva, e essa fase reprodutiva realmente é o determinante aí para que a gente tenha uma boa produtividade. Mas a gente está acompanhando e, de uma forma geral, as lavouras estão indo bem nessa fase vegetativa, e o início da fase reprodutiva também está um período seco, inclusive, as áreas de soja estão sofrendo, mas as áreas de arroz, elas estão indo bem. E aí, Luiz, até destacando esse cenário de clima, né? A gente vem acompanhando as dificuldades para o produtor de soja, de milho no estado com essa relação às chuvas, a temperaturas. Então, olhando para o lado do arroz, pelo menos por enquanto, o desenvolvimento tem sido positivo. Tem sido positivo. O arroz, ele é muito dependente, principalmente na fase reprodutiva, a questão de luminosidade, né? E para esse cenário, embora a gente tenha tido algumas regiões com a temperatura um pouquinho baixa noturna, mas ainda não são temperaturas que venham trazer prejuízos extremamente graves à cultura do arroz. Então, no decorrer, está correndo normal. E agora a gente entra nesse mês de janeiro, a gente já está quase na metade do mês de janeiro. Esses são meses definitivos para a produtividade, porque eles concentram um percentual muito alto. Se a gente pegar as lavouras do estado, uns 80% da área do estado concentra a fase reprodutiva dele entre janeiro e fevereiro.
Então, esse é um mês decisivo, e pelo que a gente está vendo das previsões, nós não teremos períodos com baixa luminosidade, nem durante o mês de janeiro, nem o mês de fevereiro. Isso nos dá uma expectativa aí boa em relação. O que a gente está observando é que esse ano é um ano extremamente diferente a questão climática. As lavouras de arroz tiveram menor crescimento vegetativo, então, mas as lavouras estão bem informadas. Isso nos dá uma expectativa boa, mas qualquer expectativa, a gente não tem como lançar um número de possibilidade de tantas milhões de toneladas, enfim, porque ainda é um pouco cedo. A gente tem que esperar o desenrolar aí do mês de janeiro e fevereiro, que serão os meses decisivos aí para que a gente possa consolidar essa boa lavoura que está sendo formada. E aí, Luiz, enquanto essas lavouras se desenvolvem, o produtor espera essas boas condições de clima, que tipo de atividades de manejo o produtor precisa ter em mente, precisa ter atenção nessas próximas semanas, nesse período? A gente tem fases, né? A implantação da lavoura é um grande desafio, porque a época de semeadura ela é um dos principais pilares aí para a produtividade, e isso normalmente se concentra nos meses de setembro, outubro, até a segunda quinzena de novembro. As lavouras aonde concentra assim o período ideal para a semeadura. Depois a gente tem aquele manejo inicial da lavoura, que é controle de plantas daninhas, ureia no seco, aplicação de nitrogênio no seco, e agora a gente está num período de controle de monitoramento de plantas, perdão, de doenças e de insetos. Esse hoje é o foco principal dos produtores, é monitorar a questão de doenças. O clima não está favorável à doença, a gente não tem registros por enquanto, a gente tem 37 escritórios localizados em toda a região arrozeira e o clima está muito desfavorável a doenças, né? Ele está mais favorável à planta e menos favorável a doenças e o controle de insetos também, porque a gente tem nesse período aí uma fase bem sensível da planta a qualquer, seja ela lagarta ou até mesmo a presença de percevejas, né? E Luiz, pensando do lado do custo de produção para essa lavoura, como é que ficaram essas contas para a implementação do arroz aí no Rio Grande do Sul? Não, a gente tem tá vivendo um ciclo diferente no arroz. Nós tivemos alguns ciclos na lavoura de arroz que realmente o produtor se manteve na atividade, ah, porque realmente ele é arrozeiro, está no espírito dele manter a atividade. Porque se a gente fizesse uma análise fria, uma análise fria, da atividade, nós tivemos ciclos aí que se prolongaram por 3, 4, 5 safras, em que era praticamente inviável produzir arroz. Porque a relação de investimento, risco, produtividade e rentabilidade era muito baixa. Esse cenário vem mudando. Nas últimas safras, nós tivemos cenários mais favoráveis ao produtor, que é o cara que trabalha, que acorda 5 da manhã, 4 da manhã, que trabalha 16 horas, 15 horas por dia. Isso é normal e a sociedade tem que tomar conhecimento disso. Produtor rural, nessas fases de implantação da lavoura, manejo inicial, é normal um produtor trabalhar 14, 15 horas por dia. E detalhe, não é de segunda a sexta o trabalho, é de segunda a segunda-feira. Então, isso é uma notícia importante. E esse cara está vivendo hoje uma expectativa melhor. A relação de investimento à lavoura e remuneração, ela tá num ciclo um pouco mais favorável e está permitindo que o produtor possa se reestruturar financeiramente. Não é a oitava maravilha do mundo, mas tá uma atividade um pouco mais favorável ao produtor e isso também deixa a gente contente. E é importante que a sociedade tenha conhecimento disso. Quando a gente olha para o cenário de comercialização, Luiz, essa perspectiva também tem sido mais positiva? A gente tem visto assim, a lavoura de arroz ela atingiu um equilíbrio, né? Nós tivemos no passado, a lavoura de arroz passava de 1 milhão de hectares no estado. Nós chegamos, acho que, a alguns picos de 1.150.000. Ela tem se mantido abaixo de 1 milhão de hectares. E aí o produtor hoje ele investiu em rotação de cultura. Nós temos um modelo de lavoura de arroz hoje no estado do Rio Grande do Sul, que é um modelo em Santa Catarina também. São modelos únicos a nível de Brasil, são lavouras diferentes do resto do mundo que produz arroz, da Ásia principalmente. É uma lavoura mais sustentável. O produtor tem investido em tecnologia, tem permitido a fazer rotação de cultura. E isso permite um cenário totalmente diferente. E a lavoura tem se mantido abaixo de 1 milhão de hectares. E isso é muito importante para manter aquele equilíbrio de oferta e demanda, né?
E isso tem mantido o mercado meio estável e a gente trabalha no IRGA incessantemente para que se mantenha esse equilíbrio, porque entende da importância, é uma cadeia, o produtor tem que ser remunerado, ter capacidade de investir, melhorar, atualizar seus equipamentos, investir em tecnologia, e tem o consumidor final lá que também tem que chegar num preço possível de que ele adquira um alimento básico e tão importante aí na mesa do brasileiro que nem o arroz. Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário de momento para as lavouras de arroz aí no Rio Grande do Sul. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço, e para a gente do IRGA é importante divulgar as informações que são geradas. Acho que a instituição tem mais de 85 anos hoje de atividade e o nosso trabalho é incessante, assim, de transmitir essas informações. Às vezes as pessoas têm uma falsa informação a respeito ao agronegócio e é muito fácil a gente ter uma visão superficial e condenar as atividades. No momento que a gente começa a conhecer a atividade, a importância que ela tem para o Estado, a importância que ela tem para o nosso país como um todo, a gente passa a ter uma visão diferente. Agora, a gente está fazendo, dia 30 de janeiro, um grande evento. É uma consolidação do nosso trabalho, que é um dia de campo, onde a gente tem a expectativa aí que mais de 1.000 produtores de todo o estado venham a participar conosco. Isso vai ser em 30 de janeiro agora. Começa às 7 da manhã, a gente vai até quase 2 da tarde aí, apresentando o que se tem aí de melhor para a lavoura de arroz. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente siga acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no estado. Um abraço, até a próxima. Um abraço, foi um prazer. Esse é o Luiz Fernando Siqueira, gerente de extensão rural do IGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras arrozeiras lá no estado do Gaúcho. Plantio encerrado nos últimos dias, um pouco menor do que aquelas estimativas iniciais, mas um bom plantio, um bom desenvolvimento dessas lavouras até este momento, Luiz destacando, e agora essas áreas entrando naquele período mais crítico para definir produtividade. Janeiro e fevereiro vão ser os meses definidores da produção de arroz lá para o Rio Grande do Sul. O clima tem que ser positivo, com bastante luminosidade para o enchimento desses grãos. E claro, a gente vai seguir acompanhando de perto todas essas expectativas por uma safra de arroz que, como o Luiz destacou aqui para a gente, tem expectativas de ser mais equilibrada para o produtor entre custos de produção e expectativas de preços para comercialização. A projeção é um cenário mais positivo para o produtor de arroz lá do Rio Grande do Sul nesta temporada 2024-2025.